Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre referência. Muitas vezes, quando a gente está num projeto, ou até mesmo na nossa atividade profissional, é muito comum a gente usar palavras que resumem, pelo menos no nosso posicionamento, elas têm algum significado, elas resumem alguma opinião. Por exemplo, isso é bom, isso é ruim, isso é caro, isso é barato. Mas uma das coisas ocultas nesse tipo de avaliação é que o que é bom, o que é ruim, o que é barato, o que é caro, o que é no prazo, o que é atrasado, é uma questão de referência. Então o que acontece, por exemplo, se eu perguntar para vocês que estão ouvindo esse podcast e falar assim, o que é uma refeição cara, o que é um almoço caro? Vocês concordam que muito provavelmente cada um de vocês vai ter um patamar diferente? Para uns vai ser X, para outros vai ser 50% mais, para outros vai ser 30%. Então o que eu tenho que fazer? Um dos maiores desafios quando a gente avalia qualquer projeto é ter um critério, ou seja, uma linha de referência, que muitas vezes a gente fala linha de base, etc., mas uma linha de referência no qual a gente compara. Porque, por exemplo, eu ouso dizer, imaginando que todo mundo que está escutando esse podcast são pessoas trabalhadoras e normais, que, dependendo do referencial, eu posso dizer que todas as pessoas que estão me ouvindo são ricas. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que todas as pessoas que estão me ouvindo são pobres. Aí vocês vão me perguntar, mas por quê? Porque, claro, qual é o referencial que nós estamos usando? Nós estamos usando o quê? Nós estamos usando o referencial, por exemplo, do governo, etc. Então, se eu estiver usando o referencial natural dos governos, bem, muito provavelmente, se você está escutando esse podcast, você tem um telefone, você tem uma condição, então você, dentro desse parâmetro, é parte de uma população rica dentro das condições normais. Agora, se eu estiver comparando com quem tem navio, por exemplo, na Côte d'Azur, na França, etc., bem, a realidade é bem diferente, concordam? Então, o que é o problema? O problema é que muitas vezes, quando a gente monta um projeto, estrutura um projeto, a gente acaba lotando o nosso projeto desses tipos de referência que podem ser interpretadas de forma diferente, dependendo da cultura, dependendo do background da pessoa. Quando eu chego e falo, por exemplo, todas as despesas razoáveis serão reembolsadas pelo projeto. Bem, o que é razoável? Depende do valor que você dá, depende de quem é a pessoa, ou seja, provavelmente para o Bill Gates é razoável eu pegar o avião privado e viajar. Perceberam? Agora imagina se no caso, lógico, estou pegando um exemplo extremo, mas pega o Bill Gates e ele chega e submete um recibo de viagem do avião privado. Não estou dizendo que ele teve má fé, mas é tudo uma questão de referência. É igual eu perguntar para vocês assim, qual carro é melhor? Por exemplo, um carro utilitário ou uma Ferrari? Bem, a gente tem uma tendência natural a achar assim, poxa, a Ferrari é muito melhor. Mas é melhor para quê? Se você quiser transportar, por exemplo, animais na sua fazenda, bem, talvez a Ferrari não seja o carro mais adequado. Perceberam? Quem compra uma Ferrari não está comprando transporte. Perceberam? Então é muito importante a gente ter o que a gente chama de frame de referência, reference frame. E isso vale também na tecnologia. Na tecnologia, os desenvolvedores, principalmente de tecnologia, eles dão o nome de persona para isso. Ou seja, qual é a referência de quem usa o meu software? Se eu não tiver uma referência, quem é a persona que usa essa rede social? Quem é a persona que consulta isso? E isso faz com que eu consiga entender, vamos dizer, fechar um pouco esse ciclo, um pouco melhor o que é bom, o que é ruim. Porque o que é bom para minha filha não necessariamente é bom para mim, porque nós temos percepções diferentes das coisas, nós temos idades diferentes, histórias de vida diferentes, apesar de, vamos dizer, vivermos na mesma casa e termos um laço afetivo e nos conhecermos por toda a vida, nós podemos pensar diferente. Então é muito importante você deixar isso claro. Então, por exemplo, eu já vi várias empresas que chegam e falam assim, não, nós temos um time autogerenciável e cada um trabalha no seu frame de referência. Pô, de repente o meu frame de referência é que atrasar é 10% da duração da atividade. Ou seja, se a duração da atividade tem 100 dias, eu atrasei um dia, bem, eu estou atrasado. Agora, pode ser que para você que está me ouvindo, não seja 1%, seja 10%. Isso gera uma percepção diferente.
É por isso que muitas vezes a gente escuta alguém falando na televisão alguma coisa e a gente interpreta. Eu interpreto de um jeito, vocês interpretam de outro. Então é muito importante que qualquer avaliação que você faça do seu projeto, do seu fornecedor, você tem que usar critérios claros e objetivos para você falar assim, quem é o meu melhor fornecedor? O que é um risco alto, o que é um risco médio, o que é um risco baixo quando você faz uma análise qualitativa? O que é alto? O que é alto? Alto é por exemplo, pensando em acidente, alto é um tsunami que mata 200 mil pessoas, como nós tivemos na Tailândia em 2002, ou alto é um incêndio numa parte da fábrica que não destrói nada? O que é alto? Depende do que nós estamos falando aqui. Então é exatamente isso que eu preciso que vocês entendam aqui. Toda vez que vocês estiverem fazendo uma avaliação, toda vez que vocês emitiram um relatório, por exemplo, toda vez que vocês estiverem numa reunião e falarem assim, a situação do projeto é feia. É feia? O que é feio? Feio o quê? É assim, nós temos que primeiro definir o feio para depois dizer o que é feio. Sem essa referência e essa capacidade, tudo que você está fazendo é uma simples especulação baseada na sua opinião. Pensem nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.